Você já percebeu como a mente às vezes parece um roteirista de tragédias? Você tá ali tranquila, o dia corre bem, e de repente, alguma coisa dentro de você começa a imaginar o pior em tudo. Então, um atraso vira rejeição, um silêncio vira uma perda, uma mensagem não respondida acaba virando abandono. E antes que o fato aconteça, o corpo já começa a reagir. O coração acelera, tensão nos ombros, um nó no estômago. É como se o cérebro estivesse constantemente se preparando para uma queda que talvez nem aconteça. Essa é uma cena que eu vejo com frequência na minha clínica. Então, pessoas que vivem o tempo inteiro em estado de alerta, esperando o momento em que alguma coisa vai dar errado, mesmo quando tudo parece estar bem. Tem uma sensação ali de que a calma é apenas o intervalo entre duas tempestades. E o que mais chama atenção nisso é que essas pessoas, muitas vezes, sabem que estão exagerando, mas acabam não conseguindo evitar isso. E a mente começa a construir histórias de medo e o corpo acredita nelas, acredita na mente. Né? Na psicologia junguiana, a gente não olha para esse fenômeno apenas como um problema de ansiedade ou uma distorção cognitiva. O que o Jung vai propor é algo mais profundo, que esses pensamentos não são apenas erros da razão, mas são mensagens simbólicas do inconsciente. Eles são tentativas de comunicação de partes da nossa psique que não encontram outro modo de se expressar. Então, quando o inconsciente percebe que você não está escutando ali suas emoções, ele fala através dos sintomas. E a preocupação constante é uma dessas vozes. Então, por isso, quando alguém me diz não consigo parar, né, de imaginar o pior, eu escuto o que está por trás dessa frase. Então, geralmente, há uma parte que tenta se proteger. O pensamento catastrófico é, no fundo, um mecanismo de defesa da alma. Então, ele tenta manter o controle sobre algo, né, que na verdade está fora do controle. É a tentativa do ego de prever o imprevisível e, assim, evitar a dor. Mas o paradoxo é que, ao tentar evitar esse sofrimento, a pessoa acaba sofrendo antes mesmo que aconteça, né? Então, ela vive duas vezes a dor, na imaginação e, às vezes, na realidade. E, em muitos casos, o pior nunca chega, mas o corpo vive como se chegasse todos os dias. Do ponto de vista junguiano, isso acontece porque há uma parte da psique, que geralmente está ligada ali à criança interior ferida, que aprendeu muito cedo que o mundo é perigoso, que a vida muda sem aviso, e que é preciso estar ali pronta para tudo. Então, crianças que viveram em ambientes instáveis, muito instáveis, aprendem a ler o ambiente o tempo inteiro. Elas se tornam especialistas em perceber sinais de tensão, tom de voz, olhares. E essa vigilância, que foi uma estratégia de sobrevivência, continua funcionando na vida adulta, mesmo quando já não é necessário. Então, o adulto cresce, mas a criança dentro dele continua em alerta. E essa criança pensa assim, se eu prever o que pode dar errado, não vou me machucar tanto. Mas o que acontece é o contrário. Ela nunca descansa, nunca se sente segura, porque a segurança depende daquilo que ela não vai poder controlar, que é o futuro, né? E quando a mente acredita que o futuro é uma ameaça constante, ela acaba perdendo o presente, o aqui e o agora, né? O aqui e o agora deixa de ser vivido, porque a energia psíquica está toda voltada para um amanhã que ainda não chegou. É como se a alma tivesse sempre ali adiantada no tempo, né? Tentando evitar uma dor que já ficou lá atrás. E isso esgota o corpo, drena a vitalidade e cria um ciclo de autossabotagem ali para a pessoa, né? O Jung dizia que o que não vem à consciência retorna como destino. Isso significa que tudo que deixamos no inconsciente, tudo que evitamos sentir, vai encontrar uma forma de se manifestar de alguma maneira, né? E às vezes essa forma é o pensamento repetitivo, a preocupação constante, o medo de que algo ruim aconteça. A mente tenta lidar racionalmente com alguma coisa, né, que na verdade é emocional. Então, por isso, o primeiro passo não é calar o pensamento, fingir que ele não está ali. É escutar o que ele tem para te dizer. Então, quando você se pega imaginando o pior, tenta perguntar ali, de onde está vindo esse medo? Quem dentro de mim está tentando me proteger? Porque, fazendo isso, talvez você perceba, né, que a voz de uma parte antiga sua, a que ficou sozinha ali, que foi criticada, que foi surpreendida por uma perda, essa parte ainda acredita que o mundo é perigoso. E o pensamento negativo é a forma que ela encontrou de pedir cuidado. Essas partes, então, quando são ignoradas, viram sintomas. Mas quando são reconhecidas, podem virar outros caminhos, né? E o curioso
é que muitas vezes quando a pessoa começa a escutar com atenção o medo, muda de tom. Ele deixa de gritar porque ele foi visto, né? E o inconsciente, quando ele é reconhecido, se organiza. Porque o inconsciente não quer te punir, ele quer equilíbrio. No consultório, eu vejo muito claramente que esses pensamentos são como imagens simbólicas do inconsciente. Eles não querem te destruir, né? Eles querem ser compreendidos. A psique não fala por lógica, ela fala por imagens, emoções, metáforas. Então, pensar o pior é uma forma simbólica de dizer: eu ainda tenho medo de perder, medo de ser esquecida, medo de que algo desabe, medo, né? E quando o inconsciente tenta te avisar de alguma coisa, ele não vai usar palavras, ele usa sensações. A ansiedade, o aperto no peito, a tensão no corpo, são formas de linguagem, né? Então isso é a alma te dizendo: tem alguma coisa aqui que você precisa olhar. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais alto ela vai falar. Então, por isso, esses pensamentos não devem ser tratados como inimigos, Deus, né? Mas como mensageiros. Eles indicam um desequilíbrio entre o ego, que tenta controlar sempre tudo, e o inconsciente, que tenta ser ouvido. O ego, que é importante, passa a acreditar que pode se antecipar a tudo. Mas o inconsciente lembra: você não é o todo, você é parte de algo maior. E quando o ego escuta essa lembrança, alguma coisa dentro se alivia, né? Mas aqui entra um ponto que eu acho importante. O inconsciente coletivo, que o Jung descreveu como a camada mais profunda da nossa psique, também influencia esses pensamentos. A nossa cultura está cheia de imagens de tragédia, de colapso, de desastre, violência, né? As notícias, as redes sociais, as histórias que a gente ouve, tudo reforça a ideia de que o mundo está sempre à beira de alguma coisa terrível. Então essas imagens coletivas alimentam o nosso medo pessoal. E o medo pessoal, por sua vez, reforça o inconsciente coletivo. Então é o ciclo que se retroalimenta, né? O Jung dizia que o inconsciente coletivo é composto pelos arquétipos. São os arquétipos. São formas universais que moldam as nossas experiências e emoções. E um dos arquétipos mais fortes que aparecem nesses casos é o velho sábio. Então é aquela energia que observa, protege, aconselha. Mas quando essa energia se desequilibra, quando a sabedoria é tomada pelo medo, o velho sábio se transforma em uma figura ansiosa. O olhar que antes era intuitivo se torna desconfiado. A capacidade de prever se torna vigilância. E o dom de aconselhar se transforma em autoocultação, vamos dizer assim. O que era intuição vira medo. O que era prudência vira antecipação. E o ego começa a ocupar o lugar que pertence ao self, acreditando que pode controlar o que ele não está prevendo, né? Mas o self, o centro da nossa psique, não busca controle. Ele busca integração. Ele quer que você olhe para o medo, não que fuja desse medo, né? Que é no medo que mora parte de você que ainda não foi vista. Então, o ego é importante, né? Ele organiza a nossa estrutura, ele dá forma à vida. Mas quando o ego esquece de sua função e tenta ser o centro do universo, o sofrimento vai aparecer. E a mente, que tenta prever o pior, é só o reflexo desse desequilíbrio. A tentativa do ego de se manter no comando, né? Quando, na verdade, é a hora de confiar. Quando o ego tenta dominar tudo, ele acaba entrando em conflito com a própria alma. E é isso que cria o sintoma. Então, o sintoma é como se fosse um grito do inconsciente, né, dizendo ali: você não precisa controlar tudo. Você precisa confiar um pouco mais. Mas confiança é uma coisa que não se cria da noite para o dia, né? Ela se constrói a partir da escuta, a partir da atenção. Escutar o corpo, os sonhos, os sinais sutis do inconsciente. E é nessa escuta que algo começa a mudar, né? Por isso, quando alguém está preso nesse padrão, eu não peço para ela pensar positivo. Eu peço para ela sentir, para olhar com honestidade para aquela sensação ali, né, de insegurança, para o corpo que reage antes do pensamento, porque o corpo é o mensageiro do inconsciente. Então, quando ele se contrai, ele está te contando uma história, está te contando alguma coisa. E a cura começa quando você escuta essa história, a transformação, né, começa. Na psicologia analítica, nós não buscamos eliminar, então, os opostos, a gente busca integrar, né? O medo e a confiança não são inimigos, são polos de um mesmo movimento. Quando você reprime o medo, ele se fortalece na sua sombra. Mas quando você o acolhe, ele vai perder ali uma necessidade, né, de se disfarçar em formas de pensamentos intrusivos, por exemplo. O Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que o processo de individuação propõe.
tornar consciente o que foi reprimido. Quando o medo se torna consciente, ele deixa de dirigir a sua vida, né, pelas sombras. Então você começa a escolher em vez de apenas reagir. Se você se vê constantemente imaginando sempre o pior, né, tenta mudar o foco da pergunta. Então, em vez de por que eu sou assim, né, que muita gente faz isso, pergunta o que essa parte minha está tentando me mostrar. Talvez ela queira te lembrar que você precisa confiar um pouco mais. Ou talvez queira apenas que você olhe para ela com compaixão e diga: tô te entendendo, você tá com medo, mas agora você não tá mais sozinho. Essa é a diferença entre controlar o medo e acolhê-lo. O controle gera tensão, o acolhimento gera consciência. E a consciência cura. Com o tempo, alguma coisa começa a mudar. O pensamento ainda vem, mas não domina. O corpo ainda reage, mas você respira, consegue respirar. E de repente, o que antes parecia um aviso de uma tragédia, né, acontecendo, começa a soar como uma oportunidade de escuta. O inconsciente já não vai gritar, ele vai sussurrar ali. E esse sussurro é a linguagem da sua alma. É nesse ponto que o arquétipo, né, do velho sábio se reorganiza. Então ele volta ao seu equilíbrio natural e a sabedoria interior deixa de ser medo disfarçado e volta a ser intuição. Você começa a perceber quando o medo é legítimo e quando ele é apenas um eco ali de algo antigo, alguma coisa que ficou, né? E isso é libertador. Na clínica, eu costumo dizer que pensar o pior não é um defeito, é um convite do inconsciente para você se reconciliar, né, com a sua própria vulnerabilidade. Porque por trás de todo pensamento negativo, existe ali uma parte da alma que quer ser amada, que quer ser acolhida, que quer ser escutada. E o papel da psicologia junguiana é justamente esse, dar voz ao invisível. Jung acreditava que o ser humano carrega dentro de si uma sabedoria autônoma, que se manifesta por meio dos símbolos. E esses símbolos vão aparecer nos sonhos, nas doenças, né? Nos nossos medos e até nos pensamentos mais estranhos. Nada é aleatório, tudo é expressão. E quanto mais você aprende a ver sentido nas expressões do inconsciente, menos refém você se torna delas, né? Então, o que cura não é silenciar a mente, é compreender o que ela está tentando ali te dizer. O inconsciente não é seu inimigo, é uma força de equilíbrio. Ele tenta restaurar a harmonia, né, entre o que foi vivido e o que ainda não foi sentido. E quando você escuta, a vida ganha outro ritmo. Menos mental, mais simbólico. Por isso, se esse vídeo chegou até você, talvez não seja coincidência. Talvez haja uma parte sua pedindo para ser ouvida. Não lute contra o medo. Sente-se com ele, olhe nos olhos dele e lembre-se, o inconsciente fala o tempo todo, mas ele prefere ser ouvido em silêncio. Se esse tema te tocou, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também vive em guerra com a própria cabeça.